É um prazer ter todos vocês aqui, um orgulho ver esse auditório cheio. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês, o apoio da Fundação Ellen MacArthur, o apoio da Rede de Cidades Capitais Ibero-Americanas, a UCSI, a todos que estão aqui presentes, que vieram de outros países, do Uruguai, da Colômbia, né, a cidade de Bogotá, a cidade de Montevideo, a cidade de Buenos Aires, da Argentina. Esse é um evento que veio sendo planejado aí nos últimos 5 meses e é a primeira semana de economia circular da América Latina. E esse é o painel inaugural. A gente atrasou um pouco para começar, gostaria de pedir desculpas, né, pelo atraso, e não vou me alongar muito aqui nessas introduções, mas um agradecimento e compartilhar um pouco da felicidade de estar fazendo a abertura desse primeiro painel dessa semana de economia circular. Bom, gostaria então de explicar um pouco como vai ser a dinâmica do painel. Nós teremos 5 panelistas, 6, aliás, 6 panelistas. Eu vou falar qual que vai ser a ordem. Primeiro, o professor Carlos Nobre, depois o vice-diretor regional para a América Latina da Rede C40, depois nós teremos o chefe de gabinete da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o Rodrigo Ravena, e também a Mahayan Sampaio, uma ativista climática e jovem embaixadora da ONU, e os representantes da Rede de Jovens Líderes Climáticos, YCL, o João e a Nicole. Bom, então essa vai ser a ordem de apresentação, e ao final dessas apresentações a gente vai ter uma abertura para perguntas, né? Primeiro um bloco com 2 a 3 perguntas, e caso feche o tempo, o painel vai ser encerrado. Só lembrar que a gente está transmitindo esse painel nas nossas redes sociais do SP Internacional. Quem quiser acompanhar online pode acompanhar também, compartilhar nas redes. Isso é importante para gerar engajamento. E sem mais delongas, vamos lá. Eu gostaria de chamar primeiro o professor Carlos Nobre, que é um dos cientistas mais renomados aí, não só nacionalmente, como mundialmente, dos cientistas de mudança climática. E ele vai falar também um pouco sobre as relações com as mudanças climáticas e a economia circular. Professor Carlos, o palco é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Logicamente, eu agradeço essa oportunidade de estar participando dessa sessão, e eu sou A participação dele vai ser virtual, bem como do Ilan Goldfein, para avisar a todos. Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Alô? Professor, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui para participar desse painel. Pode dar início à sua participação. Muito obrigado novamente. Vocês estão me ouvindo agora? Eu não estou. Então não está saindo. Acabou a luz, né? Tá. Não, vou deixar ele falar. Vou chamar, acho que 1 a 1. Né? Tá quieto. Tá. Quer que eu faça um teste de som? Professor, o senhor me escuta? Eu escuto. Eu escuto. O senhor está sem som, só um minutinho. Desculpa pelo problema técnico. Sim.
Bom, se vocês quiserem, a gente pode inverter. Tá. Professor, o senhor pode fazer um teste de microfone? Acho que agora o som aqui na sala tá funcionando. Estão me ouvindo? Não, né? Entendi. O som do senhor tá com volume... A gente consegue ouvir, mas está bem baixo. Não sei, eu não sei o problema aqui. Me desculpe. Se for, a gente pode tentar alterar um pouco a dinâmica e adiantar os panelistas presenciais e colocar o... Acho melhor fazer isso, para ver se melhora aqui. Agora deu certo, professor. Deu certo? Estão me ouvindo? Sim. Tá bom, então vamos começar novamente. Bom dia a todos. Muito prazer estar participando desse evento. Eu sou um cientista da área climática, né? Não sou economista, mas vou tocar um pouquinho nesses assuntos de quão importante é uma economia circular para nós combatermos a emergência climática que o planeta todo vive. É muito simples. O elemento mais importante de uma economia circular e mudanças climáticas é o setor de energia, né? Nós, mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa no planeta, elas vêm da queima de combustíveis fósseis, né? Principalmente, em primeiro lugar, carvão, e depois petróleo e, por último, gás natural. E qual que é a simbologia de uma economia circular? A economia circular é uma economia que atinge o máximo de reciclagem de resíduos, quer dizer, uma economia que não deixa nada sobrando no ambiente, prejudicando o ambiente de inúmeras maneiras. Logicamente, há uma enorme preocupação mundial hoje com os plásticos, né? Nós, vamos dizer assim, globalmente falando, a reciclagem de plásticos não passa de 10%, e uma enorme quantidade de plástico, centenas de milhões de toneladas todos os anos, são dispersas no meio ambiente, muitas atingem os cursos de água e os oceanos e fazem uma enorme ameaça à vida aquática, principalmente à vida marinha. Então, isso é um assunto que atinge uma preocupação mundial, só para demonstrar ainda quão pouco nós estamos migrando para uma economia circular. Perfeitamente factível na questão dos plásticos, dois elementos. Importantíssimo é a substituição do plástico pelo bioplástico. Já existem inúmeras tecnologias muito bem-sucedidas, economicamente viáveis, que o plástico é feito não de petróleo, mas de outros compostos da própria natureza, que vêm de vegetais e que tem um tempo de vida, normalmente, de meses, semanas a meses, ao invés de, por exemplo, o polietileno tem um tempo de vida de muitos séculos, até 500 anos. Então, é só para dar um exemplo desse problema do plástico, que é um gigantesco problema de poluição e que afeta muito a biodiversidade do planeta, principalmente a biodiversidade marinha, e que tem soluções. Então, quer dizer, esse é um outro aspecto importante também.
o avanço tecnológico, científico-tecnológico, ele praticamente já apresenta soluções para uma economia circular. Então, a grande questão é por que nós não implementamos. E na questão da energia, é óbvio, né? Quer dizer, o resíduo da geração de energia são os gases de efeito de estufa. Gás carbônico, que é o principal gás que está causando o aquecimento global. E como eu falei, mais de 70% de todas as emissões vêm da queima de combustíveis fósseis. O resíduo é o gás carbônico, além de outros poluentes. Por exemplo, a queima do carvão gera muitos particulados, né, de enxofre, os sulfatos, e eles são um grande problema de poluição urbana, representa milhões de mortes por ano no mundo todo. Só na cidade de São Paulo, 4 a 6 mil mortes por ano devido aos sulfatos, à poluição da queima de diesel, principalmente pelos ônibus e caminhões. E aí, qual é a solução da economia circular? É as energias renováveis. As energias renováveis, elas pegam o sol ou pegam o vento, por exemplo, 2 exemplos, e não há resíduos. Não há resíduos. Há alguns resíduos na construção dos painéis solares, das turbinas, da energia eólica, mas é um fator pequeno que pode ser diminuído mais ainda. Mas no tempo de vida de um painel solar, 25 anos, ele não gera mais resíduos. Então, esse faz todo sentido. Então, se nós conseguirmos rapidamente migrar o sistema energético do mundo para energias renováveis, eletrificação dos transportes, geração de eletricidade. E o que é surpreendente, é bom que vocês discutam isso nesse debate, porque nos chama muita atenção, é que hoje, eu dei o exemplo do bioplástico, que tem o mesmo custo do plástico, mas a energia renovável, solar e eólica, ela é muito mais barato que a energia de origem fóssil. Muito mais barato. 1/3, 1/4, 1/5 do valor. Então, por que a velocidade de implementação da energia renovável é tão baixa no planeta? O Acordo de Paris e a COP26 de Glasgow, eles colocaram metas de reduzir em 50% as emissões de gás de efeito de estufa até 2030. Eu considero esse o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Em 8 anos, reduzir em 50% as emissões de gás de efeito de estufa e até 2050 zerar as emissões líquidas. As energias renováveis são muito mais baratas do que as energias fósseis, do que a energia nuclear. Por que não implementa? Por que a velocidade é tão lenta? Eu acho que essa é a grande questão que nos resta responder e tentar entender. A indústria fóssil tem 17% do PIB mundial, ela é poderosíssima. A guerra na Ucrânia mostra a força dessa indústria fóssil, que aumentou, as emissões aumentaram na China, aumentaram na Europa. Então, essa é a grande questão que eu paro agora a minha apresentação, muito no sentido de deixar essa questão para o debate. Na questão da energia, ela é mais barata que as fontes não renováveis? Por que a implementação é tão lenta? Esse é o grande desafio que nós temos nessa década, talvez a década com o maior desafio que nós já enfrentamos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, professor, sua participação. Muito obrigado por nos prestigiar aqui no painel. Bom, para acelerar um pouco, eu gostaria de chamar, então, Ilan Cooperstein, que é vice-diretor regional para a América Latina da rede de cidades C40. Ilan, vamos só fazer um teste de som antes de você começar a sua fala. Claro, vocês me ouvem? O som funciona? Tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver, vou tentar aumentar o volume do meu, está no máximo. Vocês conseguem me ouvir? Mais um pouquinho. Espera aí, eu vou mudar. Melhor assim? Agora melhorou? Ah, perfeito. Então, podemos começar? Podemos começar, Ilan. Muito obrigado pela participação.
Bom, eu que agradeço, queria começar agradecendo ao convite da Secretaria Municipal de Relações Nacionais, da Prefeitura da cidade de São Paulo. É um prazer participar desse evento em um tema tão premente. Se fala muito de economia circular, embora muitas vezes falte, talvez, um debate. Claro que quem trabalha com isso entende e conhece o que significa, mas talvez esclarecer alguns temas. O professor Carlos Nobre, obviamente, uma referência no tema de mudanças climáticas, já começou trazendo pontos relevantes para o debate. E a C40 é uma rede de cidades, então eu pensei em trazer um pouco a perspectiva das cidades no debate entre economia circular e mudança do clima. Como nós sabemos, as cidades são hoje responsáveis por cerca de 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, apesar de hoje ocuparem cerca de 2,5% a 3% da cobertura da superfície terrestre e de termos por volta de 53% da população vivendo em cidades. No entanto, é importante lembrar que todas as estimativas mostram que essa população seguirá se urbanizando, sobretudo no mundo em desenvolvimento. África, Índia, a China ainda tem um caminho para se urbanizar, embora tenha liderado a urbanização nos últimos 30 anos em termos de número. E a economia circular entra como um paradigma crucial para podermos acompanhar esse processo de urbanização. Por quê? Porque a economia circular, de fato, é um paradigma. Então, a gente pode olhar a mudança climática pelo prisma da economia circular. Por exemplo, nós fizemos um estudo há cerca de 2 anos sobre emissões baseadas no consumo. Emissões de gases de efeito estufa baseadas no consumo e não baseadas na sua emissão, né, no local da sua emissão, que é como ela é contabilizada hoje. Então, isso pode parecer muito técnico, mas para fins de apenas ilustração, uma cidade como São Paulo, por exemplo, quando alguém, um paulistano, compra um carro, a gasolina ou diesel ou álcool que esse carro vai usar, ele é contabilizado dentro da cidade de São Paulo. As emissões oriundas do uso dessa energia é contabilizada no inventário de gases de efeito estufa da cidade de São Paulo. No entanto, todas as emissões derivadas da produção desse automóvel, normalmente, claro, se essa fábrica, como normalmente, não está dentro das grandes cidades, elas estão no Brasil, por exemplo, no ABC, algumas no sul do país, algumas também até na Amazônia, né, na Zona Franca, o local onde é produzido esse carro, esse veículo, é onde se contabiliza as emissões oriundas da produção daquele veículo, ou seja, oriundas da energia utilizada naquela produção, da energia utilizada, por sua vez, na extração daqueles minérios e de todos os produtos que são utilizados, são, por sua vez, aí... depende de onde vem, por exemplo, esse minério. Se é um minério que foi extraído em Minas Gerais, essa emissão vai ficar em Minas. Ou seja, isso é para trazer apenas uma questão, uma decisão científica de como se medir as emissões. É uma decisão científica que tem várias justificativas, mas ela perde a questão do consumo. Ou seja, quando nós trazemos o consumo, ou seja, uma pessoa em São Paulo, quando ela compra esse carro, não vamos medir o quanto que o carro consome de energia só na cidade, mas sim qual as emissões que são trazidas já embutidas na produção desse carro. E assim vai para alimentos, para energia e para qualquer outro tipo de emissão. E nós vemos uma inversão. Por exemplo, Copenhague, que é uma das cidades tidas como mais próximas de atingir zero emissão, ela se torna uma das mais poluentes entre as 100 maiores cidades, devido à pegada de carbono derivada do consumo dos bens dessa cidade. Por exemplo, Copenhague já não produz, já não tem nenhuma indústria de carros ou de bens industriais, bens de consumo dentro da cidade, mas ela acaba importando grande parte desses bens de consumo. Portanto, dentro da cidade, o número de emissões é muito baixo, já existe um grande uso de energias renováveis, carros elétricos, medidas progressivas para tratamento de resíduo, para não geração do metano e por aí vai. No entanto, quando você leva em conta as emissões do transporte dos bens e da produção dos bens que são consumidos, os carros, os ônibus, a comida que chega nessa cidade, Copenhague vira uma cidade com altas emissões de consumo. E isso é interessante
porque isso muda também a forma que as cidades têm de pensar política climática. São Paulo, por exemplo, já vem fazendo isso. Um exemplo é Conectando os Pontos, um projeto muito premiado, inclusive, da Prefeitura de São Paulo, de apoiar a agricultura dentro da Prefeitura de São Paulo, sobretudo na Zona Sul, com projetos para, por exemplo, esses alimentos, sobretudo vegetais, serem utilizados nas merendas escolares dentro da própria cidade. Ou seja, com isso se reduz muito a energia utilizada no transporte dos alimentos, porque esse alimento é gerado muito próximo de onde ele vai ser consumido. Então, essa é uma forma de lidar com a mudança climática através de uma economia circular. Outro tema, e nessa pesquisa da C40 foram, na verdade, identificados 6 temas ligados a consumo que as cidades, líderes, empresas baseadas nas megacidades poderiam agir. Um deles é alimento, como eu falei. O outro é a construção. Então, por exemplo, proibir o uso apenas de novos materiais para construções, criando, por exemplo, obrigatoriedade de uso de material reciclado ou de material de brita. A cidade do México já tem algumas plantas para transformar o cascalho e material de brita de prédios que foram, por alguma razão, destruídos, no mínimo 20% do material utilizado para novos edifícios. Estímulos para a ocupação total dos edifícios. O melhor edifício, em termos ambientais, é aquele que não é construído. E nós sabemos que temos um grande parque ocioso de edificações nas cidades. A construção de um edifício é muito intensa em energia e também nos produtos incluídos nessa produção. Então, uma forma de lidar com emissões de consumo também é um uso mais eficiente, tanto das edificações como do material de construção. Outro tema, por exemplo, também são os veículos. Tentar diminuir, por exemplo, a utilização de veículos individuais, priorizar o transporte público, porque nós sabemos que, além de todas as questões, inclusive de equidade, de acesso à cidade, de saúde pública, também os automóveis são muito intensos na geração de gases de efeito estufa, com base na sua produção também, não só na queima do diesel e da gasolina, que essa seria mensurada, como eu falei, num inventário de gases de efeito estufa da cidade de São Paulo, mas também durante o processo de sua produção. Então, priorizar o transporte público também ajuda a diminuir o consumo de carros individuais e, portanto, também trazer um tema de economia circular para uma política climática urbana. Eu não quero me alongar, eu sei que o tempo já está chegando, mas apenas para mencionar outras áreas, temos também roupas. Então, tentar, enfim, fazer que seja programas, e aí é pequeno, muitas vezes, o que pode ser feito, mas com impacto grande, como, por exemplo, programas de reciclagem de roupas, doação de roupas para a população carente ou população vivendo em estado, né, de viver nas ruas, por aí vai. Outro tema é a aviação. As cidades hoje, claro, são onde ficam os grandes nódulos do transporte global da aviação, e a aviação ainda não tem tecnologias e energias limpas para prover a maior parte da sua demanda. Então, diminuir o número de voos também a partir das cidades é uma forma de diminuir também as emissões, pensando numa economia circular, e por aí vai. O outro tema é eletrônicos também, pensando numa logística reversa. Novamente, as cidades são onde mais se consomem eletrônicos. Eletrônicos também têm um alto consumo de energia na sua produção, e também no transporte dos produtos para a montagem. Então, por exemplo, terras raras que são necessárias para quase todos os eletrônicos, não são nem terras nem raras, mas elas são espalhadas. Esses metais estão altamente espalhados pelo mundo. Então, muitas vezes, para sua montagem, se gasta muita energia no transporte desse material. Então, diminuindo o consumo dos grandes pontos do metabolismo urbano, nós tratamos de economia circular a partir de um prisma urbano climático. E a C40 vem fazendo isso. Para encerrar, convido a todos a olhar algumas das ações que a cidade vem tomando, sobretudo em 3 declarações que a C40 lançou recentemente. Várias cidades assinaram essas declarações, que são a declaração da construção limpa, tomando medidas para diminuir a pegada de carbono das construções, novas e antigas,
A declaração de boa alimentação, que também visa a diminuição, por exemplo, do consumo de proteína animal, do melhor uso dos alimentos produzidos próximos dos centros urbanos, e também, é claro, da sua disposição, e a declaração também de lixo zero, ou seja, as formas de diminuir a geração de resíduo e também a melhor forma daquele resíduo que ainda vai ter que ser disposto de forma mais eficiente, com menos emissões, como, por exemplo, São Paulo também faz através dos pátios de compostagem espalhados pela cidade. É um exemplo de como também olhar resíduos de uma maneira circular e positivamente, climaticamente positivo. Então é isso. Peço desculpas também pela conexão, eu não consegui entrar pelo computador, eu estou pelo celular, espero que tenham conseguido ouvir, e agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para perguntas ao final. Muito obrigado, Ilan, pela sua participação. Deu tudo certo no áudio, então a fala ficou tudo perfeito. Bom, agora a gente vai passar para os panelistas que estão aqui presencialmente. Eu gostaria de chamar ao palco o chefe de gabinete da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ravena. O palco é seu. Acho que tem um seguinte na mesa também. Obrigado. Acho que vamos aproveitar e fazer uma coisa mais circular, menos sentada. Tem muito a acrescentar no que o Ilan e o professor Carlos falaram, mas eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Para além daquilo que a cidade está fazendo, e a cidade está fazendo muita coisa do ponto de vista de incentivar a mudança para uma cidade mais sustentável, resiliente, integrativa, né, respeitando as diferenças e incluindo as pessoas. Eu acho que eu gostaria de começar deixando um pensamento que vem desde a época que eu fiz economia, lá em 1986. Faz tempo. A gente usa dois critérios para viver. A gente pensa em consumir e a gente pensa em ter. E a nossa cabeça funciona dessa forma. A gente está acostumado a tirar, né? Para eu comer, eu tenho que tirar de algum lugar. Para eu viver, eu tenho que tirar de algum lugar. Eu não preciso do reciclado, eu preciso do novo. O reciclado é para outro. Então, a gente sempre e o tempo inteiro está colocando para fora da gente a resolução dos problemas que são individuais. Então, concordo, é absolutamente verdadeiro que se a gente não olhar para as emissões, e em São Paulo, o último inventário que foi feito aponta para exatamente isso que o professor Carlos e o Ilan falaram, que as emissões da cidade são absurdamente grandes com relação à energia. E eu acho que o C40 está propondo também para alterar um pouco a forma de medir a pegada de emissões, muda a cara e a realidade de como a gente enxerga o que a cidade está emitindo. Então, deixando essa provocação, que eu acho que a mudança para um padrão natural de viver em sociedade, que é o que a gente chama de economia circular, na natureza tudo é praticamente circular, basicamente circular. Uma árvore nasce, cresce, morre, cai e vira adubo, naturalmente, eu não preciso fazer nada com ela. Então, se você olhar para os exemplos da natureza, a gente consegue entender que a gente precisa mudar um pouquinho a nossa forma linear de consumir, a nossa forma linear de produzir, a nossa forma linear de planejar a cidade. Eu sou paulistano, adoro essa cidade, e eu acho que ela evoluiu muito do ponto de vista de planejamento. Ao incluir, e aí falo pela Secretaria do Verde, ao incluir a população em todos os planos verdes da cidade, em todas as ações que a Secretaria faz para pensar a melhoria da qualidade de vida e pensar no caminho para se chegar à economia circular.
vegetal, redistribuição de renda, possibilidade de emprego, é tudo uma coisa só. A gente não pode olhar para uma ação isoladamente, as ações são integradas. Um exemplo, eu acho que é maravilhoso, é um exemplo premiado, a cidade ganhou prêmio por ele, é o Ligue os Pontos, que o Ilan citou também, que é uma plataforma que faz a ligação dos agricultores rurais da cidade de São Paulo, não são os de fora da cidade de São Paulo, os da cidade de São Paulo com os consumidores. Então, é uma plataforma que dá assistência técnica, a cidade criou uma escola de agroecologia, né, para fazer a transição agroecológica dentro da cidade, e criou também um programa, para a gente não se estender muito, que eu acho que é um programa que pode auxiliar em repensar as formas de consumo, que é o Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais. Tá? Que vai fazer o quê? Neste primeiro momento, nessa implantação deste programa, vai olhar para esses agricultores que estão cadastrados no programa Ligue os Pontos e vai propor a eles, porque nem todos são produtores rurais não tradicionais, não são produtores rurais que têm agricultura orgânica como a base da sua produção. A maioria é agricultor tradicional. Então, o primeiro edital, o primeiro chamamento para pagamento de serviços ambientais é para aqueles agricultores da cidade, na Zona Sul especificamente, que se proponham a aderir a um programa de transição, que significa o quê? Receber assistência técnica, receber acompanhamento e mudar a forma de produzir. O que ele ganha com isso? Ele ganha um pagamento pelo serviço ambiental que ele está deixando de usar lá. Os pesticidas, os inseticidas, os adubos, ou o que seja, e recuperando a mata que está em torno da propriedade dele, que é ali que vão estar os pássaros e os bichos que vão impedir que a colheita dele seja prejudicada, mas ele vai ganhar o apoio, e vai ter o apoio, que eu acho que é o papel fundamental do serviço público, do setor público no mundo, não só no Brasil. Vai ganhar o apoio de ter um comprador. Por quê? Porque a prefeitura compra produto orgânico para a merenda escolar, da rede pública do município. Então, virou circular, quase circular, mas está... Nesse caso está circular mesmo, porque o que sobrar, o que tivermos de resíduo dessa produção não utilizada na alimentação escolar, vai para um dos pátios de reciclagem, que cria substrato orgânico que volta para o produtor rural. Então, é um exemplo prático de política pública fácil de ser implementada, ela não é tão complicada, ela precisa basicamente de duas coisas, vontade política e engajamento da população. Né? A gente tem que ir ao agricultor, não adianta criar política e jogar no colo deles, a gente tem que ir até eles, mostrar qual é a política que se pretende, discutir quais são as alternativas possíveis e o que eles podem, desde logo, incorporar à vida deles, para daí você criar uma política pública de longo prazo. Isso dá para fazer em quase todas as áreas de impacto maior em emissão de gases de efeito de estufa. Por exemplo, o professor Carlos citou o problema de construção civil. São Paulo tem um monte de prédio abandonado. Investir em retrofit de prédio, essa já foi a maior ação ambiental da cidade de Nova York. A maior ação ambiental, depois agora são os jardins de chuva e os jardins elevados, mas a primeira grande ação de Nova York foi retrofit de prédio. Por quê? Porque eu deixo de construir prédio novo. Eu deixo de ter gasto que gera gases de efeito estufa. Então, a legislação da cidade é moderna o suficiente e ela passa por uma revisão agora, isso a gente pretende levar para discussão na Câmara dos Vereadores, a gente tem até um... de dinheiro na habitação, que olhem para
para essa reciclagem dos prédios que a gente tem na cidade. Porque é uma reciclagem. Retrofit é só um nome em inglês para reciclagem. Estamos reciclando, estamos ressignificando um espaço abandonado, né? E tem necessidade de moradia. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. São mais provocações do que afirmações. E eu vou repetir o começo. Se a gente não internalizar que a gente precisa mudar a forma de consumir e a forma de olhar para o que a gente tem ou deixa de ter, não muda. A mudança interna é o primeiro passo. Para encerrar mesmo, vou dar um exemplo, e é um exemplo próprio. Eu tenho 2 filhos, e o mais velho era um pouco consumista demais para o meu gosto, porque ele olhava para mim e falava: pai, você está usando uma calça, que por sinal é essa, que tem 14 anos, é a minha idade. Eu falei, mas ela está boa ainda, dá para usar, por que eu vou jogar fora? Eu não preciso de uma calça nova, eu preciso de uma calça que me vista. Eu não preciso de um sapato novo, eu preciso de um sapato que proteja o meu pé. E isso diminui o impacto, a minha pegada no mundo. E se a gente conseguir transformar isso numa ideia abraçada por todos, a gente consegue fazer a mudança e consegue transformar, se não integralmente, a economia de uma cidade como São Paulo numa economia circular, a gente consegue pelo menos deixar que ela seja menos linear e a gente consegue causar impactos sensíveis e muito grandes no combate às mudanças climáticas. Obrigado. Tem uma mesa aqui na frente, com 4 cadeiras, então pode chamar todos. Daí cada um vai tomando a palavra. Ok. Bom, gente, primeiramente, obrigado, Rodrigo, pela sua fala e pela participação e por estar prestigiando o nosso evento. Para facilitar um pouco a dinâmica, eu gostaria de chamar ao palco a Mahayan Sampaio, o João Neto Júnior e a Nicole Schindler também para compor a mesa e a gente facilita um pouco a dinâmica das falas e das apresentações. Muito obrigado pela presença de vocês, 3 importantíssimas lideranças jovens climáticas. Tá. Posso fazer só uma fala aqui, rapidinho, que não tem nada a ver com o que eu falei? A coisa mais legal de hoje é estar sentado do lado de 3 jovens. É isso que muda. É vocês que fazem a mudança. Né? E é importante que vocês estejam engajados nisso. Então, deixar aqui essa expressão de felicidade de estar aqui com vocês. Né? Eu já estou com 60, então eu já estou lá no final. Estou brigando ainda, mas a briga é com vocês e deixar a porta da secretaria aberta para vocês. Isso eu estou vendo um monte mesmo. Então, é para vocês que a gente está falando para vocês. É importantíssimo que vocês estejam aqui, é que vocês vão fazer essa mudança. Essa mudança é de vocês. E para vocês também a secretaria está aberta. Obrigado, Ravena, pelas palavras. Eu gostaria de passar, então, agora para a Mahayan Sampaio, que é ativista climática e jovem embaixadora da ONU. O palco é seu, Mahayan. Olá. Me ouvem bem? Olá, bom dia a todos, todas e todes. Sou a Mahayan. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da Secretaria de Relações Internacionais e parabenizar a iniciativa. Eu acho que sempre, quando a gente fala de mudanças climáticas, de mudanças climáticas, de meio ambiente e de economia circular, quando a gente abre esse espaço e coloca a voz da juventude como colaboradora, muitas vezes como centro, mas principalmente como parte dessa construção, a gente assume um compromisso muito importante, que é com a inovação, que é com o novo, é um compromisso de aprendizado, é uma aprendizagem que a gente começa a colocar nesse espaço e
também o que a gente coloca assim do próprio princípio da circularidade. A gente se abre para o novo, a gente começa a colocar a voz da juventude nesse centro, entendendo também que a gente aprende com pessoas mais velhas, com a experiência, que é o que a gente chama dessas parcerias intergeracionais. É importante que a economia circular, que as novas perspectivas, que a ação contra a mudança global do clima, ela seja intergeracional, que seja a voz da juventude, combinada com pessoas que têm mais experiência, para que a gente caminhe em conjunto, não só para um futuro, mas para que um presente que seja muito mais justo, que seja muito mais de todos. Então, primeiramente, agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa. Eu fico sempre muito feliz quando eu vejo que as mudanças climáticas elas estão sendo interseccionadas, estão sendo colocadas com diversas pautas, principalmente com economia circular, porque a gente tem dois elementos que se complementam muito. Primeiramente, a gente sabe que as mudanças climáticas, que a mudança global do clima é um fator que acontece porque hoje a gente vive uma crise climática. Isso significa que não existe, que não há hoje, concretamente, uma relação equilibrada do ser humano com a natureza, que a ação antrópica, que a ação do homem em sociedade é responsável por destruir, por degradar grande parte do nosso ecossistema. E, nesse sentido, a economia circular vai totalmente contra essa corrente, complementando com o que seria justamente essa solução. Porque a economia circular, ela desafia a nossa economia linear, o nosso modelo de produção atual e propõe um modelo de produção que é combinado com o que a gente vive hoje, ou seja, eu quero dizer que é possível, só que, ao contrário das mudanças climáticas, em que a ação do homem ela degrada a natureza, a economia circular também vai muito de encontro com o desenvolvimento sustentável, porque é justamente aquela que propõe essa relação equilibrada do homem com a natureza e provendo, colocando essa regeneração no centro. E antes dessa regeneração, antes de pensar o que fazer com esse resíduo, pensar em como transformar aquilo que numa economia linear, normal, seria lixo, a gente reduz. Que é justamente o que o Rodrigo estava comentando sobre nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade civil, fazermos as nossas próprias reflexões individuais e perguntarmos, eu realmente preciso disso? Isso é um consumo que esse modelo de produção me instiga ou é um consumo meu? Qual é a minha necessidade? Isso tudo tem que ser perguntado. Isso tudo tem que ser considerado pela sociedade civil. Porque a gente sabe, hoje a gente ouviu diversas iniciativas, e a gente sabe que a economia circular não é algo que está aí como garantido. Não está garantido. A sociedade civil e os ativistas, as ONGs, elas lutam por ela. Só que os governos também lutam por ela, a partir de parcerias tripartites, de parcerias que busquem trazer as ONGs, os centros de pesquisa, grandes fundações, como, por exemplo, a própria Fundação Ellen MacArthur. A gente tem visto um esforço muito grande da Prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, para pensar uma economia que seja circular, porque isso não é algo garantido nosso, a gente tem que ainda lutar muito por ela. E como que a gente pode se combinar para que esses esforços sejam conjuntos? Qual é o papel da organização, das organizações da sociedade civil? Quais são os papéis dos indivíduos? Qual é o papel dos governos? Que a cada dia, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem trabalhado para entregar, através da economia circular, uma vida que não seja pautada em privilégios, que seja uma vida justa para o munícipe, e como a gente pode utilizar a economia circular, sendo implementada como um modelo gradual, para justamente olhar para os problemas que grande parte dos munícipes e da população urbana enfrenta, como, por exemplo, os picos de temperatura, as ondas de calor, os desastres naturais, para as cidades litorâneas, o aumento do nível do mar, e como é que a gente melhora a vida da população, garantindo esses direitos básicos. Eu sempre digo que falar de mudanças climáticas, de economia circular, não é falar somente de meio ambiente. A gente fala de um ecossistema inteiro. E dentro desse ecossistema existe o ser humano, existem os indivíduos. Então, falar de meio ambiente é falar de gente.
sempre. É falar dos seres humanos e de como os nossos direitos básicos não estarão garantidos se a gente não pensar numa transição econômica que seja justa, que seja resiliente, que seja pautada nessa circularidade. A gente fala muito sobre a importância de colocar as energias renováveis no centro, de combater os combustíveis fósseis, como é que a gente olha para novas formas de energia, como é que a gente implementa isso. Isso também é muito importante. Mas também existe a outra face, que são as emissões negligenciadas, que são, por exemplo, os modelos de produção, que a gente sabe que começa a ser uma conversa muito mais difícil, porque a gente começa a falar de empresas, é feito um lobby, a sociedade civil, ela se engaja no advocacy climático para falar com essas empresas e para mostrar como, na prática, a economia circular não é coisa de gente louca, e sim, traz lucratividade a longo prazo, porque representa menos desperdício na produção. Então, a gente tem feito todos esses esforços continuamente, dia após dia, com o auxílio dos governos engajados, porque o governo também é isso, né? Falar de prefeitura é falar de pessoas que estão trabalhando para o munícipe. Que bom que a cidade de São Paulo reconhece isso, mas é um esforço que é feito gradualmente. A gente está falando de uma emergência climática. Então, é muito urgente que, para além dos esforços do setor público e do terceiro setor, da sociedade civil, a gente também tenha esse engajamento de empresas que realmente reconheçam, né, para que a gente popularize com iniciativas como essa, por exemplo, uma semana de economia circular, e a gente comece a popularizar esse termo e popularizar essas ações, para que a sociedade inteira, para que os três setores, eles entendam de uma vez por todas que falar de economia circular, falar dessa transição, é tão importante quanto para a população, para os governos, para as empresas e, basicamente, para todo mundo. As emissões que não são consideradas, que estão sendo negligenciadas nos modos de produção, elas representam cerca de 45% hoje do que a gente poderia mitigar com relação às emissões de gases de efeito estufa. E isso não é pouca coisa. Hoje, infelizmente, globalmente, menos de 10% da economia mundial é circular. Isso é extremamente pouco. Isso tende a diminuir. Tende a diminuir enquanto alguns governos, algumas iniciativas avançam com relação a iniciativas de economia circular. Porém, ao mesmo tempo em que a gente vê a economia circular diminuindo em alguns setores, a gente também vê o aumento da mudança global do clima e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente sabe que, se a nossa circularidade diminui, quando basicamente diminui os nossos esforços para um planeta mais resiliente e mais justo, a gente sofre com os efeitos diretamente. Falar de mudanças climáticas, falar de economia circular, dessa implementação, não é falar sobre um futuro, é falar sobre um presente, porque a gente já sente os impactos hoje. Quando a gente coloca a juventude para falar nesses espaços, coloca a juventude no centro, a gente costuma olhar para eles e pensar, são pessoas que estão lutando pelo futuro. Eu quero te colocar aqui para lutar pelo seu futuro, para que você fale sobre o seu futuro. Eu quero garantir um futuro para gerações que estão vindo depois de mim, para os meus filhos, para os meus netos, mas não é sobre isso. É sobre nós mesmos, porque a gente já sente esses impactos hoje. A economia circular, essa transição gradual, digo e repito, é a única forma de nós conseguirmos uma transição justa para o futuro, mas também para o nosso presente. Obrigada. Quase tropecei, mas tudo bem. Bom, agora eu gostaria de passar, então, a palavra para o João Carlos Puritachi, eu acabei errando o nome dele, peço desculpas por isso, e para a Nicole Schinder, que são jovens lideranças climáticas também, estão aqui representando a Rede de Jovens Líderes Climáticos, YCL. O palco é de vocês. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Meu nome é João, sou advogado, essa é a Nicole, gestora ambiental. Nós somos membros do ICL e queria agradecer à Prefeitura de São Paulo, né, pela participação, pelo convite aqui nos dado. Agradecer também à Fundação MacArthur também pela oportunidade
E também agradecer todo o apoio à organização da secretaria e dos funcionários também, na pessoa do Lucas, da Júlia e do Jefferson também. E nós montamos uma apresentação. Seria possível apresentar a apresentação? Se não for, também não tem problema. Só agora um momento. Quer falar um pouquinho? Bem, pessoal, eu vou ficar de pé porque é difícil falar e ficar sentado, né? A gente fica muito parado. Bem, nosso tema é economia circular na prática, exemplos de aplicação e funcionalidades, tá? E nós montamos essa apresentação. Vou passar o slide, por favor. Bem, o ICL é Youth Climate Leaders, né? Grupo de jovens líderes climáticos. Foi criado em 2018 por 4 mulheres brasileiras com o intuito de vencer 2 desafios no nosso século, que seriam o quê? Desemprego estrutural e a crise climática. A gente sabe que a maior parte da população brasileira ela é formada por jovens, só que a gente sabe também que esses jovens continuam enfrentando dificuldades em ter acesso de trabalho, em ter oportunidades dentro do mercado de trabalho. E aliado a isso, nós também encontramos dificuldade no quê? Na crise climática, nos impactos negativos das mudanças climáticas na nossa saúde e ao meio ambiente. E para reverter essa situação, o ICL busca acreditar na inserção profissional de jovens através da educação climática e promover conhecimento e informação sobre o tema, através de valores que eu posso citar como aprendizado contínuo, ação com base na ciência, colaboração em comunidade, coragem, diálogo, inclusão e urgência climática também. E nesse ponto, a gente sabe que as mudanças climáticas elas são intensificadas pelo aumento de temperatura. Um aumento de temperatura que é muito causado pelas ações do ser humano. E a gente sabe que essas ações moldaram nossa economia e nos trouxeram até esse século. E atualmente estamos enfrentando dificuldades e como podemos reverter essa situação, mas primeiro vamos falar um pouco do atual paradigma, que é a economia linear. Vou passar o slide. Bem, aqui fica uma pergunta se o atual modelo de economia linear é sustentável e como as mudanças climáticas são intensificadas pela economia linear. Aqui eu coloquei um jogo de causas e efeitos no sentido de que há uma exploração excessiva de recursos naturais como causa e gera como efeito as contribuições para as mudanças climáticas, seja através da supressão da vegetação, desmatamento, comprometimento da vida selvagem, fauna e flora e dos recursos hídricos também. Tudo isso para quê? Para ter uma maior crescente produção de consumos insustentáveis, utilizando muitos recursos naturais e, posteriormente, uma exacerbada geração de resíduos sólidos, que também contribui para as mudanças climáticas no sentido de que é tanto resíduo, tanto rejeito, que a gente precisa se organizar e saber para onde vão parar, que atualmente param em lixões, em aterros sanitários, diminuindo a vida útil desses aterros, e até mesmo em céu aberto, no meio das ruas. E para combater essa situação, queria falar um pouco com vocês sobre a promoção e incentivos para a economia circular, que seria a resposta e para mudar esse paradigma da economia linear. Porque na economia linear, a valorização do produto está onde? Na facilidade na extração dos recursos naturais e na produção e consumo de produtos insustentáveis também. E pela economia circular, esse paradigma muda, no sentido de que o produto é valorizado conforme a durabilidade dele, conforme o quanto ele pode ser reutilizado por todos nós. E trouxe algumas ferramentas da economia circular que nós poderíamos comentar também, que seria o foco na retenção de valor, utilizando os 3 R's, da reciclagem, da reutilização, e quando repensar no consumo, e também em recusar esse consumo quando ele não é viável, né? Quando o Ravena comentou com relação
a calça que pode ser utilizada por muito tempo, desde que esteja com qualidade e pensando nos recursos naturais também. Coloquei aqui também a educação ambiental, né, uma construção de valores, conhecimento e princípios para a conservação do meio ambiente. Coloquei também a extensão de ciclo de vida dos produtos. Alguns termos eu retirei aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O que seria esse ciclo de vida dos produtos? Estender a utilidade do produto e a durabilidade dele, desde a sua produção até o seu descarte. Também coloquei padrões sustentáveis de produção e consumo. Então, antes de nós comprarmos, consumirmos, temos que repensar ou até mesmo recusar se aquele produto ou serviço vai fazer um bem para nós ou para o meio ambiente. Também coloquei a responsabilidade compartilhada, que consiste numa conjunto de ações individualizadas e encadeadas entre si, entre os consumidores, fabricantes e importadores, para o quê? Para reduzir o consumo e a geração de resíduos sólidos em prol do meio ambiente, em prol da nossa saúde. E aqui eu trouxe 2 exemplos que eu venho participando na Comissão de Meio Ambiente da minha cidade, em Osasco, a questão da gestão e reciclagem de produtos de uso único, como plástico, mas eu vou trazer aqui algo tanto polêmico, que é a questão das bitucas de cigarro pela Apoiato Recicla. O que faz? Faz a coleta das bitucas de cigarro e transforma em material celulose. Esse material é livre de toxinas e volta para onde? Para as escolas e para as clínicas, instituições que cuidam da saúde e reabilitação das pessoas. Outro exemplo é a inclusão social e a emancipação econômica das catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Ano passado saiu o anuário da ANCAT, que é a Agência Nacional dos Catadores, e pelo anuário nós pudemos ver que as catadoras e os catadores exercem um papel fundamental na reciclagem no Brasil. E no momento em que você pega esse produto e estende a vida útil dele, você fornece emprego e renda para essas pessoas, que muitas delas são mães solos, que colocam e vendem esses produtos para ter o dinheiro e colocar comida na mesa da família. E também falar sobre isso também, a questão da inclusão social, emancipação, e esses exemplos é uma forma de demonstrar e responder aquela pergunta daqueles problemas que eu comecei na apresentação. Crise climática e inclusão e combate ao desemprego estrutural, né? É uma ação conjunta de todos nós que responde essas 2 perguntas. E eu vou passar a apresentação para a Nicole para continuar. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Nicole, eu sou uma gestora ambiental. E agora eu vou explicar um pouquinho de como, na prática, funciona a implementação da economia circular. Vou passar aqui o slide. Como concretizar o cumprimento das distribuições nacionalmente determinadas da NDCs através da economia circular. Então, o que a gente pode fazer como sociedade e como governo também? Porque sociedade e governo são as mesmas coisas e elas devem andar juntas para construir algo melhor. Novos investimentos de políticas públicas para a construção de negócios sustentáveis. Isso é muito importante. Quando se cria um novo negócio, se cria uma empresa, e essa empresa tem uma ação no mundo, e essa ação é como se fosse uma pessoa. Ela pode ser boa, uma pessoa muito boa, muito legal, mas ela também pode ser uma pessoa muito ruim, e isso é uma empresa. Uma empresa é uma pessoa, pensem nesse sentido. Então, criar um programa de compensação ambiental para empresas que desenvolvem projetos de cunho social. Isso é muito importante, que empresas que desenvolvam esses projetos, elas recebam a devida valorização dos nossos governos e da nossa sociedade, e ações conjuntas entre governos e sociedades para alcançar as metas que foram impostas até 2030, seguindo a agenda climática. Ou seja, não adianta a gente criar novas agendas climáticas, sendo que a gente não consegue cumprir elas. Então, vamos trabalhar com a educação ambiental nas escolas, do começo, assim, pequenas ações geram grandes efeitos. Então, acho que isso é muito importante. E opa, acho que aconteceu alguma coisa no slide. Erro da apresentação ao vivo. Então, como o João disse, nós somos da ICL, uma comunidade que foi criada pensando no desenvolvimento de jovens. A ICL ela foi construída por 4 mulheres e foi criada através de uma necessidade, que é o desemprego gerado pelas ações climáticas. Então, quem sofre com isso somos nós jovens, e a gente precisa combater o desemprego, ensinando eles
educação ambiental. Eu acho que a apresentação não vai funcionar, então não vou me alongar e estou disposta a continuar a fala. Muito obrigado, Nicole e João. Bom, muito obrigado pelos aplausos. Devido ao adiantado da hora, eu vou permitir 2 perguntas. Eu sei que a discussão está muito boa, mas eu vou ter que fazer isso, infelizmente. É um bom sinal de que o painel foi, né, bem sucedido. 2 perguntas. Eu peço a gentileza de quem for perguntar, se identifique, fale de onde é, e também direcione a pergunta ao panelista. Vem aqui. Bem. Opa, testando. Estão me ouvindo? Perfeito. Bom, eu vou tentar ser bastante objetivo, embora as questões sejam bastante complexas e me vieram aqui até conversando em off rapidamente com alguns alunos, vieram várias indagações. Mas eu queria fazer uma pergunta, tem várias, mas para não me alongar e deixar espaço para outra pergunta, eu queria colocar, assim, talvez trazer um pouquinho do que o professor falou, o cientista, na primeira questão, que ele colocou, né, e deixou, acho que, para todos nós refletirmos sobre essa possibilidade de como implementar uma economia circular, né, tendo em vista essa supremacia da economia fóssil mundial há décadas, né, inclusive influenciando as principais decisões políticas no mundo, né? A gente sabe que há uma relação direta entre essa economia, a supremacia dessa economia fóssil com as decisões políticas mundiais, né? Então, assim, eu vejo que não basta apenas ter a consciência e a boa vontade, às vezes individualmente. É necessário uma mudança de mentalidade governamental mundial, né? Isso é um desafio extremamente complexo. E aí, puxar um gancho, eu sei que ainda é uma pergunta, mas e o papel da publicidade em tudo isso, da propaganda, né? Porque se fala muito da consciência individual, mas o tempo todo nós somos bombardeados pela publicidade, por uma linguagem publicitária que nos incentiva a consumir à torta e à direito, enfim. E como lidar com isso, né? São essas as minhas indagações. Enfim, obrigado. Para qualquer um a pergunta? Vou tentar responder um pedaço e depois eu deixo os outros falarem. A gente não precisa ter medo de pensar que a gente precisa de verdade de uma revolução. E ela não é uma revolução de arma, ela é uma revolução de mente. É uma revolução na cabeça. O que a Nicole falou, que eu esqueci de mencionar, e foi um erro, parte fundamental dessa revolução é a educação. E a educação que inclui a educação ambiental. A gente é bombardeado mesmo o tempo inteiro, por isso que todo mundo aqui destacou, e eu acho que isso que é importante, a gente tem que olhar para aquilo que é vendido para a gente como necessidade. A gente tem que ter consciência de si mesmo e saber o que é necessário para que eu viva. Eu não preciso da roupa que você está usando, eu acho ela bonita, mas eu não preciso dela. Eu não preciso ter uma igual, eu tenho a minha. Então, essa revolução de conceito, né, de olhar para a vida, é uma revolução necessária, e ela vem através da educação. A educação é o caminho para a gente mudar isso. Como a Marian falou, são passos de longo prazo. Né? A gente vai caminhando um pouquinho de cada vez, só que, como você mesmo falou, nós estamos em emergência ambiental, né? Porque tem, eu não sei se todos viram já, mas a natureza é sábia o suficiente para incluir no ciclo dela as besteiras que a gente está fazendo. Então, o ciclo de subir oceano, que não era um ciclo, era só derretimento, está virando um ciclo.
porque as calotas vão passar a se derreter, porque virou um ciclo natural, porque a gente criou. E por aí vai. A natureza adota os ciclos e a gente continua linear. A gente continua pensando que é impossível enfrentar grandes corporações. Eu não preciso brigar com ninguém, gente. A guerra e a briga e a discussão, o debate, perfeito. É só a gente não comprar. É só trocar o padrão de consumo. É só, né? Só. Mas é isso que tem que fazer, né? Na minha visão. Mas eu deixo os outros falarem também. Perfeito. Acho muito bom quando você traz essa questão da publicidade, porque a gente reconhece que é preciso um esforço muito grande dos governos, por exemplo, para implementar uma economia circular. A gente também reconhece, em paralelo, que para as empresas implementarem uma economia circular, nossa, pensar em um outro modelo de produção é um grande esforço. Só que a gente tem a mania de que quando chega a parte da sociedade civil, a gente acha que é fácil. E, na real, que não é bem por aí. É tanto um esforço individual, próprio, que nasce da nossa própria vontade, quanto algo que tem que ser coletivo. E quando eu digo coletivo, não é somente da sociedade civil organizada, não é a economia circular sendo disseminada pelas ONGs, mas também nos coletivos mesmo, coletivos estudantis, coletivos de jovens pelo clima, coletivos de ambientalistas, seniores, ou só mesmo uma vontade que nasce individualmente, mas ela tem capilaridade, porque você começa a disseminar para o seu entorno e, a partir daí, você atinge mais pessoas. Então, isso é importante que seja feito. A gente reconhece que existe um esforço dos governos que tem que ser feito, também existe um governo das empresas que tem que ser colocado, só que, ao mesmo tempo, o esforço da sociedade civil também está aí. E não é fácil. Não é fácil ir longe, não é fácil ir contra a cultura do capitalismo, do consumo em massa, do que é bombardeado para a gente o tempo inteiro. Mas, a partir desses esforços, que podem ser individuais, mas disseminados de forma coletiva, a gente vai alcançando e percebendo as novas realidades. A gente tem que encarar isso como uma atitude de resiliência, uma atitude por um futuro mais justo, mais sustentável, mas também por um presente. Isso é importante. E, fundamentalmente, encarar a transição para a economia circular como um ganho e nunca como uma perda. Porque a gente tem essa mania, né? Então, por exemplo, eu estou deixando de comprar uma blusa, uma calça, eu estou deixando de consumir esse produto, eu estou investindo muito mais em bens duráveis, eu mudei o meu modelo de consumo, eu estou perdendo o capitalismo, eu estou perdendo o que é um lançamento da moda, eu estou perdendo o fluxo que é colocado na sociedade de consumo, eu estou indo contra isso. Não é uma perda, é um ganho. É um ganho. E, para isso, a educação, inclusive, é extremamente fundamental. A gente não tem a educação ambiental como um dos pilares do que a gente aprende, seja na escola ou em muitas faculdades. A educação ambiental é uma coisa que a gente tem visto que, principalmente no Brasil, faz falta. Vide a nova onda negacionista, a velha nova onda negacionista, que a gente vive há muito tempo, agora com mais intensidade, e a gente está tendo muito custo para realmente ir contra, para falar contra isso. Todas as besteiras que são disseminadas, a gente sabe o quanto isso é custoso, mas é um movimento de ir contra, e que a gente comece a encarar isso como um ganho para você, como um ganho para o planeta, como um ganho para o meio ambiente, como um ganho para os direitos humanos, sociais, ambientais e coletivos. Que a transição para a economia circular e repensar o modelo de consumo individualmente para a sociedade civil, ela seja um ganho. E que a gente pare de encarar isso finalmente como uma perda. Qual é o nome dele? Eu esqueci. Abner. Então, Abner, eu acredito que a gente ainda acha que vive na Revolução Industrial. Eu sei que é uma coisa antiga e arcaica, mas a gente ainda não teve uma revolução ambiental, que é parar de consumir aquilo que pode matar o nosso planeta. Então, se existir uma revolução ambiental, onde as pessoas parem de consumir
esses produtos, vai existir também essas novas tecnologias. Quer dizer, a gente já tem uma tecnologia para sobreviver sem esses combustíveis fósseis. A gente só não adota isso. E é importante ter a participação dos governos e de sociedade. Então, acho que é um movimento que vem de dentro. Tipo, eu não quero consumir isso, parei. Se isso prejudica quem está produzindo, não vai ser bom também para quem consome. Então, acho que tem que vir uma coisa genuína, assim, uma mudança de cultura interna, que ela é passada como valor, vista isso como sociedade. Eu não sei bem se eu consegui responder a sua pergunta, mas... João, quer falar alguma coisa? Vou só complementar. Gostei muito da sua pergunta, Abner, porque às vezes parece um pouco longe essa economia circular, né? Acho que o sentimento que você sente às vezes, né? Porque os governos, as grandes indústrias, fabricantes, eles se moldaram na economia linear, certo? Então, aquilo como o Ravena falou, realmente é uma revolução. Ela não vai acontecer de um dia para o outro. Ela não vai ser com um ou outro participando, mas são todos nós, no sentido que a gente precisa agir localmente e pensar globalmente. Eu acho que essa é a palavra e a frase-chave. Então, os governantes, os fabricantes devem informações para quem? Para nós consumidores, para nós cidadãos. Então, eu acho que pequenos atos já funcionam para essa revolução. Então, se você está na sua casa, num ambiente familiar, numa reunião familiar, e surge o assunto das mudanças climáticas, surge o assunto do meio ambiente, de como consumir produto, por que não dar a sua opinião nisso, de agir localmente, pensar globalmente, se realmente aquele produto vai ser eficaz, se realmente vocês precisam daquilo, se realmente as mudanças climáticas vão afetar nós todos, não, porque a gente é uma realidade que nós já estamos vivendo. Nós vimos os desastres ambientais de Franco da Rocha, de Paraty, as enchentes em outros países também, na Alemanha, na China, Brumadinho também, a questão da mineração. Então, eu acho que a sua preocupação é válida, fico feliz também que nós, jovens, estamos cada vez mais engajados nisso, e é o que eu falei, e o Ravena falaram, a questão é uma revolução, ela é paulatina, e a gente só precisa continuar e precisamos ser unidos também, né? Porque no mesmo momento que nós fomos fortes para chegarmos até aqui, construir uma economia linear para ter produtos, tecnologia, nós também somos fortes para o quê? Reverter essa situação, né? Salvar o planeta, ajudar todos, combater o desemprego estrutural e a crise climática também, certo? Mais alguém quer complementar? Deixa eu só, para não ficar tão pesado e pessimista. Gente, se vocês pararem para pensar, metade do que a gente falou aqui cria um novo capitalismo. E tem dinheiro pra caramba de negócio verde, mas muito dinheiro. É só mudar o jeito de querer ganhar o dinheiro. Em vez de querer vender gasolina, me vende energia elétrica produzida pelo sol, pelo vento. Tem muito mercado, tem muito dinheiro, tem muito negócio verde disponível. Tem área, tem espaço para crescer numa economia verde. É absurdamente grande o espaço que existe. Por quê? Porque a gente está olhando só para a economia linear, tá esquecendo que existe todo um outro mundo que está para ser criado. É essa a revolução. Né? É essa a revolução. Eu não estou dizendo que nós vamos mudar de sistema, não estou falando de política, não estou falando de nada. Nós temos que criar, e dá para criar, porque tem espaço e tem dinheiro, e aqueles que são os donos do dinheiro forem um pouquinho inteligentes e começar a perceber e entender o que vocês estão falando, não só o que vocês estão falando, eu, se fosse dono da empresa, já estava mudando. Bom, obrigado aí pelas falas de todos. Devido ao adiantado da hora, infelizmente, eu vou ter que encerrar o painel por agora. A gente está com a agenda um pouquinho atrasada. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui presente, aos panelistas, pelas falas incríveis, aos panelistas que estão online também, pela participação. E é isso, declaro encerrado esse primeiro painel. Muito obrigado pela presença de todos.